Oi! E aí, YouTube? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar de um filme que me foi recomendado por Ryu-san. Eu acho que se pronuncia assim, o meu japonês não é muito bom. E o filme em questão é REC. É um filme espanhol lançado em 2007 e a sinopse do filme é a seguinte. Ângela Vidal é uma jornalista que, juntamente com seu operador de câmera, faz uma reportagem em um quartel do Corpo de Bombeiros na intenção de mostrar o seu cotidiano. Porém, o que aparentemente seria uma saída noturna rotineira de resgate, logo se transforma em um grande pesadelo. Presos em um edifício, a equipe de filmagens e os bombeiros enfrentam uma situação desconhecida e letal. Se você tá achando essa sinopse um pouco familiar, isso é porque em 2008 Hollywood decidiu fazer a versão americana de REC, que é Quarentena, que é basicamente o mesmo filme, só que em inglês e com um orçamento maior. Realmente, porque deve ser muito mais fácil você fazer um filme inteiro do que só, sei lá, colocar uma dublagem ou tacar uma legenda. Eles gastaram 12 milhões pra fazer uma coisa que já existia. Mas antes de ir pro filme, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito, dar um like no vídeo e deixar um comentário pra poder me ajudar ou só pra poder inflar o meu ego. E se você tiver algum filme pra me recomendar, também pode colocar aqui nos comentários. Eu sei que às vezes eu posso demorar pra fazer o vídeo, mas eu prometo, eu sempre pago minhas dívidas. O filme começa com a jornalista Ângela Vidal e ela tá lá com o seu cinegrafista Pablo. Ela tá lá pra poder fazer uma reportagem pra um programa que se chama Enquanto Você Dorme, que tem a intenção de mostrar pro público o que acontece na cidade enquanto as pessoas estão dormindo. Bom, eu acho que o nome já é bem autoexplicativo. Ela queria poder gravar algo interessante, mas estava tudo muito parado, então ela começa a gravar o quartel e decide jogar basquete com os bombeiros. Porque, sim, tem uma quadra de basquete no segundo andar do quartel do Corpo de Bombeiros. Mas bem, enquanto ela tá jogando com os bombeiros, eles são chamados para uma ocorrência. E só de lembrar que no caminho pra ocorrência, um dos bombeiros faz uma piadinha que, olha, só o tio do churrasco, hein? E como se chama o programa? Enquanto você dorme. Mas então quem assiste? Olha, uma das últimas coisas que eu ia querer na vida ia ser aparecer na TV fazendo uma piadinha que se assemelha ao pavê ou pra comer. Eles foram chamados pra poder ajudar uma senhora que tá trancada no apartamento. E por isso os bombeiros acreditam que vai ser uma chamada tranquila. Quando eles chegam no local, eles encontram 2 policiais e os moradores do prédio. O policial conta que os vizinhos pediram ajuda porque eles escutaram um barulho de queda vindo do apartamento da senhora. E de acordo com os vizinhos, ela não bate muito bem. Ela tem uns probleminha de cabeça, é a velha dos gatos. E depois do barulho da queda, ela estava gritando igual uma louca. E aqui acontece uma cena que eu acho simplesmente maravilhosa. Enquanto os policiais e os bombeiros estão ali chamando a idosa, tentando arrombar a porta para poder ajudar a pobre velhinha, que talvez esteja, sei lá, jogada no chão com o cóccix quebrado e o fêmur fraturado, a Ângela tá perguntando pro câmera se o ângulo tá favorecendo a imagem dela. Ela começa a arrumar o cabelo. Ela tá plena. Que se dane a velha, entendeu? Ela cagou pra idosa. Infelizmente, para o policial, ela não estava com o cóccix quebrado. Na verdade, ela estava se movimentando muito bem, tanto que ela pulou no pescoço dele e arrancou um pedaço. Um dos bombeiros fica com a velhinha surtada, enquanto os outros tiram o policial ferido do apartamento. Chegando no térreo, eles descobrem que estão presos no prédio porque as autoridades sanitárias decidiram isolar o lugar. Todo mundo começa a surtar porque ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, até que o bombeiro que estava com a velhinha vai de encontro ao chão. O policial manda a Ângela parar de gravar, mas óbvio que como uma boa jornalista, ela não ia perder a chance de documentar tudo o que estava acontecendo ali, então ela caga pra ele e continua gravando. E quando o policial e o bombeiro voltam pro apartamento da velha pra poder ver o que aconteceu, ela acompanha. A velha tenta atacá-los, mas o policial atira nela e ela morre. Voltando pro saguão, alguém do lado de fora fala que eles precisam ficar trancados ali porque tem suspeitas de uma contaminação no local. Quando todo mundo já estava meio que conformado que ia ficar trancado ali por um tempo, a Ângela começa a entrevistar os moradores. Ela entrevista uma mãe que tá com a sua filha doente, um casal de velhinhos, e ela também entrevista o César, que decidiu reclamar dos seus vizinhos asiáticos porque eles comem sushi e o César não gosta de peixe cru. Eu só não entendi porque ele achou que precisava contar isso em uma entrevista para um programa que, até onde ele sabia, ia parar em rede nacional. Quando o técnico sanitário chega, ele vai até os feridos e o câmera tenta gravar escondido. Enquanto isso, a Ângela não cala a boca. É o tempo todo perguntando o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus, senhora. Ele tá gravando, é só você esperar ele terminar e aí você vê a gravação. Malore, mas talvez ela só poderia conseguir ver a gravação depois que ela saísse do prédio. Não é o caso. Antes, quando a velha surtada tenta atacar eles e o policial atira nela, ela pede pra ver a gravação e o cinegrafista mostra pra ela. Então ela poderia esperar um pouquinho.
Ela só é precoce mesmo. Bom, os feridos têm um surto e começam a ficar agressivos, e depois de ser pressionado, o técnico sanitário conta o que tá acontecendo. Ele fala que eles receberam a ligação de um veterinário dizendo que um cachorro tava com uma doença desconhecida, que depois de ficar em coma, esse cachorro acordou e tava muito agressivo. E adivinha de quem é esse cachorro? Da criança que tá doente. E no momento que descobrem isso, a garota decidiu incorporar o capeta, cospe sangue na cara da mãe, dá um berro e depois sai correndo escada acima. O policial e o bombeiro vão atrás da menina e o câmera decide ir junto para poder gravar. Na escada eles escutam um berro. É impossível que isso aqui saiu de uma criança, isso veio diretamente das portas do inferno. Eu sou uma pessoa curiosa. Ou fofoqueira, vai de como você prefere chamar. Mas não ao ponto de ameaçar a minha integridade física. No momento que eu escuto esse berro, se eu fosse o câmera, tchau, tá, gente? Beijo. Estarei lá embaixo rezando pelas suas almas, porque talvez o corpo não permaneça intacto. Imagina você estar preso num prédio por conta de uma ameaça biológica, as forças especiais cercaram o lugar e que os infectados com o vírus, que Deus sabe lá qual é, e que é transmitido pela saliva, estão ficando surtados e saindo mordendo todo mundo. Você acha mesmo que é de bom tom ir atrás de uma criança que está nitidamente infectada e que não parece nem um pouco determinada a ser simpática? O bombeiro e o policial eu até entendo, mas o câmera? Ah, mas Mallory, você não pode julgar. É claro que eu posso, eu não faria uma merda dessas. Ah, mas é o trabalho dele. Então, eu acho que salário não tem muita serventia depois que você tá morto. Chegando no apartamento da velha, eles percebem que os corpos que estavam lá sumiram e quando encontram a menina, ela tá parecendo até o anticristo. Óbvio que ela atacou alguém, no caso o policial. Voltando pro saguão, os outros infectados conseguem se soltar e antes de ser atacado, o César conta que tem uma saída através do porão, mas que ela é trancada e que a chave tá no apartamento do síndico. A Ângela e o câmera, que são os únicos sobreviventes, conseguem pegar a chave, mas não conseguem descer as escadas porque ela tá repleta de encapetado. A única saída deles é ir pra cobertura, que é de um senhor que vive em Madrid e que nunca visita o prédio. Como o apartamento não tem luz, eles decidem usar o refletor da câmera pra poder enxergar. Eles encontram imagens de santos, recortes de jornais na parede, cruzes. É um ambiente bem desconfortável. A Ângela encontra um gravador e na fita um homem conta de uma menina que estava possuída. A gravação dá a entender que ele estava fazendo experimentos com essa menina para tentar encontrar uma vacina para possessão, já que ela atua no corpo como um vírus. Obviamente, ele não foi muito bem sucedido e depois de receber uma carta de Roma, ele decide encerrar a pesquisa. Mas ao invés de eliminar a menina que era a hospedeira, ele decide trancar ela no apartamento. A Ângela e o câmera começam a escutar alguns barulhos vindos do sótão e quando o cinegrafista vai dar uma olhada, alguma coisa bate na câmera quebrando o refletor. Por causa disso, ele só tem a visão noturna da câmera para poder enxergar alguma coisa. E é aí que a gente vê pela primeira vez a menina que iniciou todo esse problema, que agora já não parece mais uma garotinha adorável. O câmera é morto e a Ângela tenta fugir usando a visão noturna, mas ela acaba caindo e então temos a icônica cena dela sendo arrastada e o filme acaba. Eu tô com uma sensação tão estranha, tô tão acostumada a fazer vídeos sobre filme que parece que só existe pra lavar dinheiro, ou que o roteiro foi feito com a bunda, ou sei lá, o achismo que a existência daquele filme é apenas um delírio das vozes da minha cabeça. O filme tem 1h18 e 90% de aprovação no Rotten Tomato. E eu admito que não sou a maior fã de found footage. Eu fico às vezes me perguntando por que infernos alguém estaria gravando em determinadas situações em que a coisa mais racional a fazer é correr. E por mais que tenha momentos em que eu fico me perguntando por que o Pablo não larga essa câmera, tem um certo sentido pra isso, então não afeta muito a minha suspensão de descrença. E se você curte um jump scare, é fã de levar um sustinho, o filme sabe fazer isso muito bem. Ele consegue usar o movimento da câmera a seu favor. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que a gente tenha mais momentos assim, onde eu consigo conservar a minha saúde mental. Valeu por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!